Bom, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui e aí a gente começa nossa conversa simples. Vocês podem ficar bem à vontade, né, de interromper, de fazer comentário, como vocês acharem pertinente, se tiverem com dúvidas. Mas assim, eu tenho pensado muito recentemente, assim, uma coisa que já se pensa há muito tempo, mas que para mim tem sido muito fundamental é um entendimento de natureza e de cultura, né? Então, entender essas duas coisas para mim tem sido uma pesquisa constante. Então, leio muito sobre isso, enfim, e tento pensar os trabalhos a partir dessa ótica também, né? Então, não pensando mais como natureza, como aquilo que está além da gente ou aquilo que se precisa conquistar, mas tentando entender a natureza a partir de um viés mais próximo, né? Cultura, é muito fácil da gente definir o que é cultura, né? O que é feito pelo homem, enfim, é mais fácil, né? E definir o que é natureza é uma coisa bastante complexa. Até o filósofo francês Bruno Latour fala que não existe nada mais, agora não vou me lembrar exatamente a palavra que ele falou, mas não existe nada mais difícil ou nada mais traiçoeiro, talvez, do que definir a natureza, né? Porque a definição de natureza muda de local para local, né? Por exemplo, a definição que se tem de natureza na cidade de São Paulo é uma, a definição que se tem de natureza na Amazônia é completamente diferente, né? Então, ter uma outra aproximação para com a natureza, para mim é fundamental para começar a pensar a paisagem, né? Porque pensar para mim a paisagem tem uma questão de um certo pragmatismo, né? E pela nossa falta de convivência com a natureza, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a paisagem. Então, eu gosto começar a conversa com essa imagem, que é uma imagem, né, conhecidas como imagens brasilianas, né, que são aquelas primeiras imagens eh, que, eh, que saem do Brasil, vamos dizer assim, que tentam contar o que era esse território, né? E essa imagem, enfim, eu acho ela lindíssima por diversos motivos, né? Quer pela exuberância da vegetação, e até um pouco fora de escala, se você vê o tamanho da vegetação com o homem, mas o que eu acho particularmente interessante é o, um homem, vamos dizer, originário, né, do brasileiro, né, dos povos originais brasileiros, apontando o caminho para aquele que chega, né? E isso, se eu fosse fazer uma tradução, assim, quase bem imediata e talvez ingênua, para mim tem esse significado de quando se chega num novo território, a percepção da natureza tem que ser feita através do olho do outro também. Porque existe uma incapacidade, pelo menos da minha parte, de quando chego em alguns lugares que eu acabo trabalhando, por exemplo, no Parque Indígena do Xingu ou na própria Amazônia, de entender esse território. Então, a gente não consegue mais, pelo menos eu, se localizar dentro da natureza, dentro de uma paisagem como essa, de uma forma clara, né? Então, a gente não sabe ler as espécies, a gente não sabe, enfim, entender o que está acontecendo lá, né? E então isso para mim é uma relação bastante interessante, assim. E ontem, isso na verdade na quinta, eu estava fiz uma conversa com o pessoal o Rafael e a Carmen do RCR, lá do workshop deles de, de verão. Não sei se quanto que vocês conhecem o trabalho deles, mas é primoroso, né? E a gente estava Para muito quem não conhece, a conversando, RCR ganhou o Pritzker há dois anos atrás? Foi, né? acho que foi 2 ou 3, né? 2 ou 3 anos atrás. E a gente estava conversando da importância da presença
de cada um no local, né? Então, ir para o local e ficar lá é algo que é fundamental para entender, né? Porque para a gente, vamos dizer assim, parte muito da experiência individual, né? Então, quando eu... Ué, deixa eu ver se está passando aqui. Aí foi. Então, quando eu vou fazer os projetos, eu tento ficar bastante tempo no local e entender, assim. Então, quando eu fui para fazer um projeto na Amazônia, que eu vou mostrar mais para frente, eles me convidaram, você não quer... e o projeto na Amazônia, aqui já é bastante longe, assim, até chegar lá. Mas eles falaram, você não quer pegar uma voadeira com a gente, subir o rio mais 2 horas e acampar na beira do rio, porque eu acho que vai ser uma experiência interessante para você. E eu fui, né? Então a gente armou um acampamento, dormiu na rede, essas coisas assim. Eu peguei malária, foi uma loucura no final. Mas quando se chega lá, se tem uma vista como essa, né? Então essa era a praia que a gente acampou e dormiu, que é assim, uma natureza exuberante, né? E eu fiquei completamente tocado, assim, mexido e comecei, né? Larguei o acampamento e saí para andar, assim, sozinho. Com a câmera fotográfica. E porque registrar, e aí acho que entra um pouco no que o Pedro falou, o que é a exposição? A exposição é só sobre, assim, estudos preliminares, que são 4 projetos que está mostrando estudo preliminar. E tem muita foto que eu vou tirando e algumas depois eu desenho em cima. Então, documentar o local, para mim, é fundamental porque, e através da fotografia, porque faz com que eu preste atenção, né? E olhe para o que de fato parece ser importante naquele momento. Então, estar presente e tirar a foto significa que eu preciso estar concentrado e presente para olhar aquele lugar. E aí eu comecei a caminhar e comecei a achar esses fragmentos da nossa cultura conectado na natureza, né? Então, do lado esquerdo é uma planta e do lado direito são um resto de estopa que estava lá, né? E esse, vamos dizer, esse lixo, esses fragmentos de cultura começam a se misturar, né? E tudo que eu tirei foto aqui foi coisas que eu fui achando. E para chegar nesse lugar, assim, para eu chegar em Laranjal do Jari, eu demoro 48 horas saindo de São Paulo. Então é longe pra caramba. E aqui eu peguei mais 2 horas de barco para dentro da Amazônia. Então, obviamente, o rio baixou e tudo isso foi... Tava no rio, e quando o rio baixou, isso foi ficando, né? E o que eu acho que é interessante nisso é que, no final, tudo isso é natureza, né? Isso é uma nova natureza. E aí, nesse sentido, os cientistas proclamam hoje que a gente vive nessa época do antropoceno. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas é a época na qual não existe nenhum local na superfície terrestre que já não foi modificado pela ação do homem. Portanto, não existe mais aquela ideia de uma natureza que o homem não tem alterado, né? E um outro dado interessante, não sei quanto que vocês sabem, mas na Amazônia, as áreas que têm a maior biodiversidade são as áreas que o homem já alterou, né? Há 500, 600 anos atrás, né? Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a ideia de você manter e preservar aquilo completamente alheio à atividade humana já não é mais possível, já não existe mais. Então, toda a questão está em como a gente criar uma nova relação com essa natureza e com a matéria. E aí, para mim, eu acho que esse é um grande desafio. Que, na verdade, os projetos são pensamentos sobre isso, e eu estou muito aquém de tentar resolver qualquer coisa nesse sentido. São mais uma aproximação. E o único elemento que eu achei que eu conseguia rastrear à distância era essa latinha que era proveniente de Itajaí. Então, assim, a viagem que isso fez para chegar lá é uma loucura.
Bom, então pensando, né, a paisagem, né, pensando como se aproximar delas, em alguns momentos eu sempre acabo me amparando em alguns trabalhos de arte, porque eu acho que eles têm a potência para conseguir ser muito direto no que eles estão falando. E o que me interessou, por exemplo, nesse trabalho da Mary Mies, é como ela refaz a topografia, e embaixo dessa topografia existe um espaço que tem uma relação até bastante pragmática, assim, né? Então, uma modulação que se repete, né? E é um pouco o que a gente tentou fazer nessa casa, que é uma casa, são duas casas em Amparo, que era pensar pelo desenho da estrutura como refazer uma topografia, né? Essa casa é num condomínio, e aí o que se faz geralmente nesses condomínios é você planifica o terreno, corta tudo, né, põe grama para dizer assim, ó, isso daqui é fácil de construir. Então, a nossa aproximação para com esse projeto foi, vamos refazer a topografia e refazer essa topografia, a gente duplica a terra, a gente tem uma série de coisas e cria uma atmosfera a partir disso, né? Então, essa linha que refaz a topografia, acho que vocês não conseguem ver meu mouse aqui, né? Não. Mas a gente refez um pedaço de topografia e, obviamente, expandiu isso para frente, né? Então, quando você vai caminhando, você vai descobrindo essa nova topografia, essa nova vegetação, e aí quando você adentra, tem essa relação entre os espaços internos e externos. Mais do que contado, que são, né, essas duas casas e a relação programática, o que eu acho que é interessante de trazer é uma vontade muito forte de colocar em conflito, né, algumas partes da casa que em algumas horas você não necessariamente é obrigado a ir para a área externa para entrar de novo, né? E essa casa tem muito isso, você é obrigado a sair da casa para entrar na casa de novo, né? E para tentar, de alguma forma, criar um vínculo da experiência, da presença entre o dentro e o fora, de uma forma mais potente. Um próximo trabalho, aí esse que o Pedro tinha comentado, que é as moradas infantis, que a gente fez em parceria, né, com esses dois primeiros projetos, com o Pedro, né, e esse também com o Marcelo. E quando chegou esse convite para fazer essas moradas, era uma coisa assim, ninguém sabia, estava muito obscuro o que era o projeto, o programa, de novo, a gente foi para lá e passou um tempo. E quando você chega, é um lugar que tem uma natureza exuberante, assim, é muito bonito, né? E tem as crianças, que é uma coisa fantástica, assim, né? De São Paulo até lá são 12 horas de viagem, né, contínuo, avião até Brasília, Brasília, Palmas, Palmas, um carro mais 300 quilômetros até chegar na fundação. E aí, quando você chega na fundação, assim, é uma explosão de energia das crianças. Tem 840 crianças correndo pelas ruas de terra, assim, numa coisa emocionante, assim, é quase se viaja e no meio do nada você acha isso, assim, é uma coisa que toca muito. E, bem, e por que, né? Acho que vale a pena contar por que por que fazer um dormitório? Por que essa escola é o internato, né? E diferente, né, do que acontece, por exemplo, na Inglaterra, principalmente, e em alguns lugares dos Estados Unidos e Europa, que o internato é o lugar de quem tem dinheiro, né? Então, se você tem bastante dinheiro, você põe teu filho numa escola interna que ele vai ter a educação mais preciosa que se pode ter. Nessas condições, é justamente ao contrário. Pela falta de escola,
pela falta de uma oportunidade melhor, pela falta de meios de transporte público, né? Essas crianças precisam ir para a Fundação Bradesco porque é o único local que elas podem ter estudo. Então, a Fundação oferece tudo para essas crianças, né, que são 840 crianças no total, numa fazenda que tem uma população, contando com as crianças, de 1.100, 1.200 pessoas. Né? Então, tem uma série de colaboradores que são os professores, são quem faz a manutenção, enfim. É uma pequena cidade que funciona para que essas crianças tenham estudo. Né? E quando a gente foi visitar uma comunidade indígena que está do lado, que é a comunidade dos Javais, quando se chega na comunidade, assim, uma imagem que me tocou muito foi essa, né? As casas vernaculares, né? Que estão um pouco alteradas do que era uma tipologia mais histórica dos Javaés, e essa antena parabólica no centro, né? Que, se for ver o que pega de TV aí, é somente a Globo. E a imagem que se vende no Brasil de progresso, né, onde você está... Se vocês estão escutando, alguém, é meu filho atrás que está que tá chorando aí. Adoro esses fundos sonoros de home office. Exato. Então, né, a ideia de progresso, por exemplo, que a Globo transmite, não é essa imagem, né? Está atrelada a uma casa de bloco ou uma casa branca com ar-condicionado, que é o que eles almejam, né? Mas o que acontece, né? Então, lá eles constroem basicamente com palha, né? A arquitetura vernacular, e isso para mim é sempre o lugar que eu vou olhar, né? Não vou olhar com uma questão nostálgica, mas eu vou olhar com uma percepção do que se tem localmente e do que se foi feito e tem um bom desempenho térmico. E esse é um caso muito claro nessa localização, que eles dizem que lá tem dois momentos do ano. Um é o verão e o outro é o inverno. Ou seja, é um calor tremendo sempre, né? Então, essa é uma casa de um dos avós das crianças, e quando a gente chegou lá, era uma casa de estrutura de madeira e parede de adobe. Essa pessoa construiu do lado uma casa de bloco de concreto. E o que aconteceu? Ela não conseguiu morar na casa, porque era um calor absurdo. Porque eles sabem construir em termos de proporção desse jeito, né? E a casa, porque mudou o material, teria que ser construída de uma outra forma. Para essa casa ficar mais bem habitável, você precisa botar ar-condicionado. E aí o que acontece? Tua conta vai lá para cima, porque primeiro você já teve que comprar o bloco, aqui ele não precisa comprar nada, né? E depois você tem que instalar o ar-condicionado. Então, é um contrassenso, que tá andando, parece que está andando para frente, mas a gente está andando para trás nesse sentido, porque o importante é repensar o que faz aqui com os materiais que se tem e pensando uma outra técnica. Então, o projeto, em termos técnicos, parte um pouco desse lugar, de olhar para isso, de tentar repensar, reposicionar isso, e talvez adicionar pela construção, pela obra que está lá, rastros de conhecimentos específicos da arquitetura que possam ser incorporados ou possam ser vistos pelos pais ou até mesmo depois pelas crianças. Porque, como é autoconstrução, você aprende fazendo, mas você aprende olhando também, né? Então, a gente achava que era importante isso. Enfim, a gente fez uma série de brincadeiras com as crianças para desenvolver o projeto, porque a gente queria... Para mim, eu acho o projeto participativo super perigoso, né? Eu acho que tem uma questão que a responsabilidade final é do arquiteto, e isso nunca pode ser delegado para outra pessoa. Então, para mim, o processo participativo na fase de projeto é para criar engajamento, para entender as necessidades locais, mas a partir disso, você que tem que entregar o projeto.
Mas o que foi muito bonito, as brincadeiras, os desenhos das crianças e criar essa relação de pertencimento, né? E aí, quando você chega, então, à noite, é assim, né? A criançada brincando. E, e, e para mim, projetar em algumas áreas do Brasil tem como fundamental gerar sombra. Então, o desenho da sombra é o desenho primordial para ocupar o território. Porque você protegido das intempéries do sol, né, fundamentalmente da chuva, você consegue desempenhar o que é necessário lá, né? E eu acho essa instalação do Francis, esse vídeo, na verdade, que ele filma por 12 horas a Praça de Zócalo, incrível, porque o mastro da bandeira é um relógio de sol, e conforme essa sombra vai andando, as pessoas vão se parando nessa sombra, né? Então, assim, quão clara é a necessidade de criar sombra nos trópicos, né? Então, o projeto parte disso, e olhando as moradias que tinha lá antes, a gente viu que as crianças usavam muito as varandas, né, como esse espaço de estudo, assim como os pais usam as varandas também como esse espaço de intermediário, né, que cria esse limite expandido entre o dentro e o fora, e isso eu acho uma coisa interessante de se pensar, mas que as diversas coisas acontecem aí. Ô, E Gustavo, pode falar. a morada, essas moradas que já existem lá, a nova morada vai substituir ou a estrutura anterior continua? Como é que foi o planejamento, o master plan A dessa gente área, assim? A gente fez o master plan aqui. Deixa eu ver se eu estou trazendo aqui. Acho que aqui fica até mais claro, Marco. Ó, o que a gente fez? As duas novas moradas estão uma de cada lado. No centro é onde está a escola e é onde estavam as moradas também. O que acontecia? Que as crianças tinham uma distância muito pequena da morada para a escola. E isso confundia muito elas, de estar na escola e estar na morada. A gente percebeu que criar esse distanciamento e esse caminho de caminhar aqui 3, 4, 5 minutos faz com que você tenha que ir para a escola e volte para casa, como se fosse. E criar, com isso, um distanciamento emocional, né? De eu estar comprometido com o estudo e de eu poder fazer outra coisa, né? Então, isso foi super importante e quando a gente fez isso, a gente organizou, né? Criou um master plan com diretrizes para a fundação, dizendo assim, ó, aqui é uma área que tem que ser relacionada à escola, aqui é uma área que tem que ser relacionada ao esporte, né? Mas para ajudar eles no planejamento futuro, porque o que foi acontecendo? Tem espaço aqui que está mais próximo, constrói aqui, constrói ali. Então a gente falou, não, calma, olha, vamos olhar isso de uma outra forma e planejar isso. Então, foi um pouco isso que a gente fez. Construiu nas pontas, ajudou a delimitar um pouco melhor esse território, que na verdade a fazenda é enorme, né? Assim, porque eles têm aulas de como criar gado, plantar milho, enfim, é uma educação que está atrelada a esse território. Geralmente as crianças fazem, aumentou, né, depois das moradas, então elas entraram, a gente aumentou a taxa de aprovação na universidade, então geralmente o que acontece? Essas crianças passam na universidade, ingressam na universidade, se formam, trabalham um tempo fora, conseguem um sustento, conseguem juntar um dinheiro e muitas voltam para ajudar os pais, para melhorar o que já existia. Então tem uma relação e um apego muito forte com esse território por parte dessa comunidade, né? E em termos de projeto, o projeto é muito simples assim, né? É um grid de 5,90 por 5,90 que se repete e resolve o projeto inteiro, né? E aí 5,90 a 5,90 é por que, né, que a gente chegou nessa medida? Chegou, logicamente, também para um tamanho dos quartos, mas uma coisa que é fundamental nesse projeto, e para a gente era, e eu confesso para vocês que eu achava que esse projeto nunca ia ser construído, porque parecia uma loucura construir 23.500 metros quadrados, como vocês viram na imagem, quase no meio do nada, tinha uma preocupação muito forte da minha parte de que a gente tivesse precisão numa obra, né?
E uma obra, quando é um edifício grande, é muito fácil de você ter imprecisões e isso vai acarretando em erro e depois a gente tem que arrematar esse erro em algum lugar, né? Então, a noção de precisão, que aí para mim está completamente ligada à noção de leveza, né? Como fala o poeta Paul Valéry, é preciso ser leve como o pássaro e não como uma pluma. E quando ele fala isso é muito bonito, porque a pluma é completamente super leve, mas ela é completamente imprecisa no voo, né? O vento sopra, a pluma vai para um lugar, enquanto o pássaro, ele sai de um ponto, ele chega exatamente no ponto que ele quer chegar. Então, a ideia de precisão, de leveza, para mim, entra nesse aspecto aqui, né? Bom, e para ter essa precisão, a gente achou que seria fundamental pensar uma estrutura que fosse pré-fabricada, uma série de elementos que fossem pré-fabricados, mas como esse lugar é longe, seria importante que todos os elementos pré-fabricados fossem leves. Assim, tem o menor consumo de diesel, um maior volume por carreta, né? Enfim, tem o melhor desempenho. Então, a gente pensou todo esse projeto em estrutura laminada colada, e quem fez o projeto e a obra foi o Hélio Olga e a Ita, que, enfim, não precisa de apresentação, mas que são... O Hélio, para mim, é genial, eu acho assim... o que ele traz para o projeto, assim, para mim é sempre um ensinamento. Nessa obra eu aprendi muito com ele, devo muito a ele, assim, sempre. Então eu faço questão de falar. Então, pensar essa estrutura laminada colada, pré-fabricada, né, fora, com uma precisão enorme, e a gente montaria isso aqui, nos daria muito tempo, ganharíamos muito tempo em obra, né? Então, o projeto nada mais é do que uma grande sombra, né? Com uma planta que é bastante... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Que não faz muito sentido se você olhar... isso eu estava também comentando com a RCR. Existe uma aproximação para com o programa, que a gente poderia dizer, e com o local, que tem um viés que é objetivo, e outro viés que é pessoal, e sempre vai ter. E não necessariamente o objetivo é o tempo todo a melhor resposta, né? Então, aqui, as moradas, os quartos, propriamente dito, são super compactos. Porque o que era importante? Era importante era gerar uma sombra coletiva, né? Para a criança brincar e se conhecer. Então, essa grande cobertura, os dois edifícios são iguais, né? Que a gente, o Hugo Segal escreveu um texto falando desse projeto que é muito bonito, que ele fala que isso é um grande penetrável, né? Como se fosse um pouco se aludindo aos penetráveis, assim, né? Que são aquelas estruturas, instalações de arte que você tem que entrar, você sente que é um pouco fechado, mas você tem que entrar e se descobrir lá dentro, né? Então, em termos de planta que eu estava comentando, são esses 3 pátios, né, que conformam, vamos dizer, os pontos centrais, no qual esses dormitórios estão sempre olhando, então, sempre se abrem para os pátios. Nessa obra não tem vidro, é só tela, madeira e tijolo de solo cimento. Então, a gente, enfim, os detalhes que a gente Peraí. foi... Era uma coisa que eu não tinha me ligado. Não tem vidro. Não tem. Isso é uma coisa importante, na verdade, né? Não tem vidro. Porque a grande questão aqui é resfriar, né? E para resfriar precisa ter ventilação constante, né? Troca de ar dentro e fora. Faz total sentido, claro. Né? Então, as paredes são bem espessas, depois eu vou mostrar o tijolo. Então, as paredes são bem espessas, né? Bom, essas peças que são as mais altas têm 9 metros, e aí essa modulação 5,90 por 5,90, com essas peças que são as maiores de 9 metros, significa que eu consigo colocar numa carreta que tem 12 metros, então tudo cabe numa carreta normal, tem um volume maior. Então, pensar o projeto foi pensar a obra.
E algumas coisas que acontecem, né? Quando você repete tanto uma coisa, ela vira outra, né? A relação de uma repetição e distinção, né? Que acaba acontecendo. E aqui o que é interessante, não sei se vocês já pesquisaram, mas existe... Brunelleschi fazia muito a perspectiva... me fugiu o nome da perspectiva agora, que eu deveria saber. Porque o que acontece? Quando você repete muito um elemento, você traz o fundo para frente. Esse é um edifício que, de um lado, tem 165 metros e do outro tem 65. Quando você repete tanto e você traz o fundo para frente, você achata a tua percepção espacial. Com isso, eu reduzo a escala do edifício. Então, conforme eu vou caminhando, essa escala vai se descomprimindo e eu vou descobrindo, né? Reduzir a escala era algo importante, porque a gente vem daquela imensidão e a gente vai reduzindo a escala até os dormitórios, né? Então, a perspectiva linear, acho que é isso mesmo. Então, a gente usou essa, né, assim, pensando sobre essa perspectiva linear, como a gente poderia reduzir e achatar, vamos dizer assim, essa imagem inicial para depois, quando você, pela vivência, você descobrir que isso vai se descomprimindo e vai se comprimindo sempre para os pátios, né? E para essas perspectivas que vão se abrindo, né? Então esse edifício vai se solvendo na paisagem. E é um pouco do que eu estava comentando com vocês no início desse projeto, era de deixar muito claro coisas que devem acontecer. Por exemplo, estrutura de madeira não pode tocar o solo. Umidade ascendente, isso dá patologia. Então, como fazer isso, né? A gente fez de uma forma bem explícita. Óbvio que tem um desenho muito específico de tentar trazer leveza, mas foi um desenho nesse sentido, né? Esses pilares são mais altos, então eles estão sujeitos a esforços de flambagem. O que eu poderia fazer? Ou eu aumentava a seção do pilar, né? E aí eu criaria alguns pilares que são diferentes, o que poderia ser alguma coisa, era uma coisa que a gente não queria tanto, né? Mas a gente precisava resolver a flambagem. Então, para isso, o que a gente fez? Pregou, vamos dizer assim, adicionou 4 tábuas nas laterais, aonde era necessário, né? Então, a seção dos pilares são sempre a mesma, por premissa. Aonde é necessário adicionar elemento por flambagem, se adiciona simplesmente pela adição da madeira. Então, é um detalhamento muito direto, assim, né? É uma obra muito direta, não tem, vamos dizer, não tem acabamento, assim, né? É o que é, né? E tem uma série de coisas didáticas, né? A água do telhado cai nesse espelho d'água, esse espelho d'água transborda, e essa água volta para o rio, né? Então a gente pensou que teria vários momentos que a gente poderia ter questões didáticas aí. O segundo pavimento, que são salas de estudo e sala de TV. Sinfonia no fundo aqui, né, gente? Tá falante ele. Tá briguento isso, sim. Com corte, de novo, é muito simples, né? Então tem esses 3 pátios e uma cobertura única. E aqui dá para ver como essa profundidade se achata, né? Aqui, sei lá, a gente está a 150 metros do fundo, é uma quadra e meia para aqui, uma quadra padrão a 100 metros, né? Aqui a sala de estudo, que tem esse ripadinho, e aí com essa geometria faz com que a criança ache que ela está completamente sozinha lá dentro, mas se tem algum inspetor, alguém passando por fora, vê o que está acontecendo. E aí, em termos de obra, né, o que a gente fez fundação, montou a estrutura, veio cobrindo a estrutura, e aí todo mundo trabalhou na sombra. Isso fez com que a gente ganhasse produtividade. Obra longe, tempo de obra é um custo que tem que ser combatido, né? Porque sai muito caro.
Os tijolos a gente fez localmente, então tudo que era leve é pré-fabricado, a gente trouxe de fora, e o que era pesado e nos dava inércia, que era o que a gente precisava para equilibrar as diferenças de temperatura entre o espaço interno e o espaço externo, foi feito com solo local, né? Então a gente fez a coleta, pensou uma fabriquetinha de bloco, a gente sabia que para o cronograma de obra a gente precisava fabricar 4.000 tijolos por dia. Se vocês verem, ele não tem um tamanho padrão, né? O tamanho que a gente fez foi para atender as questões de conforto, né? E da inércia térmica. E aí como ficou no final. E esse projeto deu certo, né? Assim, funcionou bem, e a Fundação Bradesco nos chamou para fazer um segundo projeto, que é a reforma das moradas de Bodoquena, né? Bodoquena está no Pantanal, é um local também assim lindíssimo, né? Não sei se quem não foi, mas tem que ir, né? Então o primeiro estava no Cerrado e esse está no Pantanal. E essas eram as moradas existentes. E o que acontece no Pantanal é que o Pantanal é uma grande planície, assim, né? Se a gente fosse ser bem genérico, mas é uma grande planície com térreo, com um terreno muito argiloso. Então a terra é muito argilosa. E o que acontece? Na época da seca, abre-se algumas fendas, né? Até então você vê a terra partindo, mas na época da chuva, essa argila expande, fecha todos os poros, e isso vira uma grande laje. Então, aquelas águas que são quase que não acabam mais no Pantanal é por conta desse solo, né? E aqui era a mesma coisa, né? Então tinha esse problema das águas para resolver. E quando eles chegaram assim, ó, a gente tem um problema sério com a água lá, né? Porque na época que chove, alaga tudo. E eu fui para lá e eles estavam falando isso. Eu falei, ó, para a gente resolver esse problema de drenagem aqui, a gente precisa resolver o problema de drenagem do Pantanal inteiro, porque não tem como resolver, né? É uma questão que você tem que pensar como adaptar a arquitetura para essa condição, né? E quando a gente chegou, né, num projeto de reforma, né? E da onde que você parte, né, de um projeto de reforma? Entender essa topografia e entender essas moradas existentes foi muito importante para a gente chegar em alguma coisa que volta sempre em algumas obras, que é criar um sistema de medidas. Então, dependendo da obra, eu crio um sistema de medidas, que pode ser um módulo, que pode ser alguma coisa que se repete, para ganhar agilidade de obra e diminuir custo, né? Essas obras que eu estou mostrando para vocês, essas duas, o custo é baixo, metro quadrado, né? E nesse caso específico, aí tem essa obra do Carl Under, que eu acho linda, que ele repete uma mesma tora, né? E pela repetição, né, dessa mesmo pedaço de madeira, você entende a topografia. Ou seja, aqui ele deixa claro aquela conversa o início da conversa, que a gente não tem a habilidade de ler a natureza se não for por algumas ferramentas, né? Ou por alguns elementos, né? Então, nesse caso, a gente pensou, se a gente criar um sistema de medidas, isso for repetido, a gente vai começar a entender essa topografia de uma outra forma, né? E aqui a gente pensou um sistema pré-fabricado, que é concreto e metálico, né? Por duas questões. Tinha algumas questões de logística, que a gente tinha uma pequena empresa de pré-fabricado perto, né? E a gente não está tão distante de uma empresa também de metálica. Então, aqui também pensamos pré-fabricado, pensamos também a fundação, enfim, é tudo pré-fabricado nessa obra, né?
enfim, como esses são os desenhos, por exemplo, que alguns que eu vou fazendo no início do projeto que vão estar nessa exposição que o Marco, que o Pedro perguntou. Aqui o que a gente tinha? A gente tinha esse formato de catavento, né, que são essas 12 moradas que se repetem e formavam esse pátio menor. O que a gente fez? A gente transformou esses 12 edifícios em um grande edifício que é conectado por uma passarela que está solta do solo e uma marquise. Ou seja, quando isso chove e tudo isso alaga, a criança, pelo menos aí dentro, ela não pisa mais na água e ela está protegida, né? E esse foi a ferramenta, vamos dizer, que fez com que a gente unisse todas essas moradas. A gente foi ampliando uma peça ou outra, adicionou áreas de sala de TV, enfim. Então, do lado esquerdo, como era o existente, do lado direito, como ficou, essa é a fazenda, um pedaço da fazenda, né, que se chama Bodoquena, e a implantação da fazenda é feita igual era o símbolo da fazenda, então, né, tinha a marca da fazenda e foram fazer o projeto da fazenda, fizeram igual a marca da fazenda. Nessa maquetinha, o que está com essa parte branca é o que a gente adicionou, vamos dizer assim. Então, a gente precisava aumentar os banheiros, a gente aumentou os banheiros e manteve o resto como era. E a gente mudou as coberturas, né? Antes era uma cobertura de 2 águas, agora a gente fez uma cobertura de uma água em cada uma delas, que tem uma inclinação, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma inclinação na diagonal. Ela não é para um lado, ela não é para o outro, é na diagonal maior. O que isso acontece? O que isso faz, né? Nesse caso específico, como tudo é muito plano, você tem uma vista dessas moradas de uma distância bastante grande, assim, né? As pontas dessas coberturas na paisagem começam a se tocar. Então, você não tem o entendimento que são várias delas. Você acha que é mais uma que tem uma ondulação, né? Assim, uma inclinação que vai continuando. E ao passo que você vai entrando, você vai descobrindo o espaço, né? E aí o que é interessante essas áreas, né? Esses pátios maiores, pátios menores, aí eles brincam de diversas formas. Então é um edifício muito longo, né? Também. Estou demorando para pensar a imagem aqui. Também muito direto, né? Em termos de desenho. As fotos são do Granada também? Essas são, uhum. Essa não, mas as outras sim. E aí essa passarela, o objetivo, eles estão fazendo pouco a pouco, é instalar um jardim aí em cima, né? Então, criar, vamos dizer, você está entre a terra, assim, né? Então, tem um certo jogo com a ideia do plano, né? Da planície do Pantanal. Então, duplicar essa linha para que tenha uma outra linha lá no fundo, né? E esse projeto foi muito interessante, assim, desenhar as peças pré-fabricadas. Quem calculou foi a Heloísa Maringoni, né, Elô. Então, a gente conseguiu fazer essas peças pré-fabricadas com 7 centímetros na ponta, a gente conseguiu desenhar a forma, então, um jeito que desformava. Foi muito legal, assim. Bom, o próximo projeto que eu vou mostrar para vocês é um projeto de uma indústria que está em obra agora, a indústria dos castanheiros, que fica lá em Laranjal do Jari, que é uma indústria comunitária, e foi lá que eu tirei essas fotos na Amazônia, entrevistando da Amazônia. Eles tiveram acesso a um recurso da Natura, eles catam as castanhas, processam as castanhas, fazem o óleo e vendem esse óleo para a Natura, que transforma em cosméticos,
Isso eles fazem faz muitos anos, então eles têm acesso à repartição de fundos da Natura e eles receberam um montante e ficaram assim, o que a gente faz com esse dinheiro? E eles decidiram fazer uma nova indústria, porque a indústria existente tem uma série de problemas, então para eles crescerem, eles precisavam dessa nova indústria, e aí quando eles pensaram numa nova indústria, eles comentaram com a Natura e a Natura colocou a gente em contato para fazer esse projeto, pensar esse projeto junto com a comunidade. E aí o que acontece, né, essas discrepâncias e coisas absurdas no nosso país, esse é o rio Iratapuru, né? Toda essa comunidade que vocês estão vendo aqui embaixo morava na beira do rio Iratapuru, né? Com palafitas, enfim. Precisava criar uma hidrelétrica, e ao criar a hidrelétrica você precisa criar essa grande bacia de contenção, né? E aí, de uma hora para outra, porque muitas dessas pessoas não sabem de fato ler, assinaram em algum momento documentos que obrigavam elas a doar, né, a casa que elas tinham em troca de vir morar aqui, né? Então, se vocês olharem em cima, do lado esquerdo, aquela massa um pouco mais esbranquiçada, são árvores que estão mortas porque cresceu, né, vamos dizer, a Bahia ali. E elas foram todas colocadas aqui para morar juntos. O que traz uma série de desafios, né? De uma hora para outra, você tem que morar numa casinha que são todas iguais, né? E uma nova relação de comunidade. É importante falar também que Laranjal do Jari, não sei se vocês já ouviram falar em Laranjal do Jari, mas Laranjal do Jari foi projetada para ser a maior fábrica de celulose na época militar. Então, teve uma loucura de um americano que veio para cá e comprou as fábricas de celulose no Japão. Essas fábricas vieram de barco até Laranjal do Jari, né? E esse americano comprou uma área que era do tamanho do estado do Sergipe. Ele era o maior latifundiário brasileiro na época. E foi um projeto que não deu certo. Então, essa região é uma região que vem daquela visão desenvolvimentista militar, moderna, de fazer quase a terra arrasada, né? A natureza é um trambolho, né? A Amazônia, vamos ocupar a Amazônia, a Transamazônica, enfim, tudo isso, né? Então, esse lugar está dentro desse contexto, né? Então, isso explica um pouco essa relação também, que traz, né, uma série de problemas. E essas são as casinhas que foram feitas para eles, né? E assim como eles costumavam morar, né? E aonde o rio não só o lugar onde se tira sustento, mas também é o grande espaço público, né? Então, onde toma banho, onde brinca, né? E a importância da água na Amazônia, né? Que é algo fundamental. E a dificuldade que é de chegar, né? Os rios e navegar aí não é uma coisa fácil, né? É que eles estão levando as castanhas. Então, construir num lugar como esse também era um desafio, porque como que se leva uma matéria-prima para lá, né? Essa é a comunidade. Esse projeto que foi interessante, né? Assim, também, de novo, a gente faz muita maquete para tentar se aproximar, mas o que eu queria estudar aqui era olhar para a arquitetura vernacular indígena e olhar para estruturas mais complexas, como o Cedric Price, enfim, que tem um grande desenvolvimento tecnológico, e tentar achar um lugar comum que me trouxesse uma estrutura bastante leve, né? Junto com uma ideia assim enfim, esse era uma parte do estudo, né?
essa é a locação, né? Se eu olhar no canto esquerdo, em cima em azul, é a locação da nova fábrica. De novo, a ideia de criar uma sombra, quase repetir a mesma estratégia que a gente fez em Canoanã, que foi uma estratégia que funcionou, desenhar essa sombra e depois pensar essa indústria embaixo dessa grande sombra, né? E aqui, esse projeto, né, então, o que acontece com os castanheiros? Esses 4 meses do ano, basicamente isso, tá? Mas 4 meses do ano eles estão dentro dos castanhais, e eles vão para lá e se mudam, ficam catando a castanha, morando lá. Depois de 4 meses eles começam a descer, fazem várias viagens para descer a castanha, aí secam a castanha e fazem o processamento do óleo. Geralmente eles fazem o processamento do óleo em 4 meses também, 4, 5 meses. E o resto dos meses do ano eles não têm trabalho. Se você é extrativista no Brasil, você não pode ter, a tua carteira de trabalho não pode estar assinada em nenhum outro emprego. Você não pode fazer outra coisa, a princípio. Porque senão você perde o acesso à sua terra. Você não pode mais ser extrativista. Então, eles ficam... ou eles estão fazendo isso legalmente, ou eles vão para o mercado informal, né? E aí vão tentar se virar. Pensando isso, né, parecia que o mais importante do que só assim, parecia tão importante quanto fazer a indústria era pensar que essas pessoas, pela a construção da indústria, poderiam ter acesso a um novo conhecimento e prestar serviço na construção civil, porque eles teriam tido a experiência nesse caso, né? Então a gente pensou o projeto dessa forma, né? O projeto é uma ferramenta de levar o conhecimento. E, para tanto, a mão de obra, logicamente, é a própria comunidade, né? E quem vai construir, por questões legais, tem que ter empresa, tudo certo, né? Um fundo, enfim, tem muitas burocracias, né? Era obrigado a chamar a comunidade, né? Então, contratar a comunidade. E é assim que a gente pensou o projeto. Então, a estrutura de madeira, quem desenhou aqui foi o Hélio, né, junto com a gente. Basicamente, a estrutura de madeira é pregada e parafusada. A madeira é local. Quem vai beneficiar a madeira era uma pequena empresa que fazia mobiliário muito sem desenho, em uma outra comunidade. A gente comprou o maquinário, levou para essa empresa, está ensinando elas a beneficiar a madeira. Então, a madeira que a gente comprou de uma outra comunidade vai vir para essa segunda comunidade para ser beneficiado e aí sim vir para a obra ser montada. Então, tudo nesse projeto a gente tentou pensar tudo muito próximo e de uma forma que esse dinheiro ficasse o máximo possível aí, né? Então, essa estrutura de madeira, pensando também que eles, vocês viram no vídeo, eles fazem aqueles barcos que são lindíssimos e carregam um peso absurdo. Então, o conhecimento de trabalhar com madeira, eles têm, né? A questão era pensar essa estrutura, né? E aí tem um desenho, logicamente, que tem uma relação com a paisagem do construído perante a natureza lá, mas também tem um desenho bem pragmático de diminuir a altura onde não preciso, né? Onde eu tenho maior altura porque eu preciso para a indústria. E, obviamente, poderíamos ter construído uma indústria que era um caixote, tudo fechado lá dentro. Mas parecia também importante, já que a gente vai construir com tijolo, e aí tijolo feito da terra local, né, tudo isso, solo cimento, parecia importante estudar diferentes aparelhos construtivos, diferentes arranjos de tijolo, para que eles soubessem construir. Então, se eu tenho uma parede que vai até 10 metros de altura, o que eu preciso fazer? Se eu tenho uma parede até 5 metros de altura, como que ela tem que ser? E assim por diante, né? Então, o projeto é uma relação de atender o programa mínimo, logicamente, mas é mais do que isso, né? Como anseio. E aqui as fases de obra. Então, a fase que a gente está agora é construir as fundações, aí vai subir esses pilaretes de concreto, e aí depois vai assentar, onde assenta essa estrutura de madeira. Então, isso é o ponto que a gente está agora. O próximo é começar a fazer, de fato, essas alvenarias. E aí depois, o ideal seria a gente ir só até uma fase do projeto, e depois a comunidade, com o projeto
no sentido da técnica, assim, né, de elétrica, hidráulica, o que é necessário, eles continuarem a construção conforme for a necessidade, né? Então, esses barcos deles, que são belíssimos. Aí uma série de estudos que a gente foi fazendo no estúdio, desses arranjos, e de como a gente imagina que vai ficar. E aqui a ideia de uma estrutura assim, que tem uma certa precariedade é mais clara ainda, né? Então, a gente tem um tamanho máximo de comprimento das madeiras, as bitolas são bitolas de mercado, e é tudo pregado, parafusado. Bom, e o último projeto que eu queria mostrar para vocês, para daí, de fato, a gente começar a conversar, é um projeto que foi feito no Parque Indígena do Xingu, junto à população Kisede, que teve que construir uma nova aldeia muito rapidamente, porque eles estão, né, vocês já viram um mapa onde está o Xingu, mas se você olha ao redor do Xingu, assim, é só plantação de soja, assim, para tudo que é lado, né? Para você chegar nesse lugar, a gente atravessava uma plantação de soja que andava 100 quilômetros em linha reta dentro da plantação. Como que você cuida de uma plantação dessa, né? Você passa o avião e pulveriza veneno. Como estamos todos conectados, né, fisicamente, né, o Covid deixou isso claríssimo, o vento bate e todo esse veneno entra para dentro do parque. Então, as populações que estavam mais às margens, nas bordas, começaram a sofrer muito de saúde, e foi o caso dessa comunidade. Então, eles tiveram que, às pressas, largar, que também é uma coisa que tradicionalmente eles fazem, né? Tem um certo nomadismo, deixar a aldeia existente e construir essa nova aldeia. E quando eu fiz essas fotos, eles estavam construindo, que é uma coisa assim, espetacular, né? Como eles fazem, né? Então, esse senhor estava muito orgulhoso, né? Por exemplo, com uma motosserra, quão plana era a chapa que ele conseguiria tirar, né? Então, que de fato é muito impressionante a habilidade que eles têm. Ele esculpiu com motosserra, praticamente. E em 4 meses, 2 pessoas fazem uma oca, que é um dado bastante considerável também, né? Essa é a oca dele, eu esqueci o nome dele, mas a primeira vez que eu fui ele estava construindo, e a segunda vez que eu fui eu fiquei lá com ele, na oca dele. E aí a oca tem uma questão que é muito bonita, assim, né? Duas que eu acho, na verdade. Uma é a própria proporção dela, né? E a materialidade, assim, acho muito extraordinário. Mas mais do que isso, o que eu acho muito interessante na oca é que, com a mesma tipologia construtiva, com a mesma a mesma planta, vamos dizer assim, ela consegue resolver muitas questões, né? E o que faz a diferenciação do espaço interno numa oca é a área onde tem luz e onde tem sombra. Então, quanto mais escura é o espaço dentro da oca, mais privado ele é no entendimento. Então, a área comum da oca se dá onde entra a luz, que tem essas 2 portas, janelas, e aí essa área comum. E ao passo que você vai indo para o fundo, vai ficando mais escuro, onde você dorme, onde se pendura a sua rede, e assim por diante. Então, tem uma certa espessura da sombra que faz a compartimentação simbólica do espaço. Isso eu acho, assim, de uma riqueza sem tamanho, porque né, se constrói isso simplesmente com o desenho da sombra e da luz, né? Bom, e a gente foi chamado junto com o ISA, que é o Instituto Socioambiental, para fazer
esse projeto que não tinha nenhuma função clara, vamos dizer assim, mas é um projeto que era para ser repetido e foi repetido em 3 diferentes aldeias, que por um fundo norueguês, a gente conseguiu uma verba muito pequena para executar isso, que é um espaço que poderia ser um espaço multiuso de apoio às aldeias. Então, portanto, ele não está dentro da aldeia, ele está fora, né, porque ele é uma outra coisa, e está lá também como um espaço, talvez, de fazer um diálogo com quem chega e ter algum, enfim. A função não é uma função clara, assim, né? Eu acho que é mais uma função que eles devem dar para o local, mais do que a gente dizer aqui você faz tal coisa, você faz o que você quer, né? Bom, a gente pensou 8 peças que se repetem e formam a estrutura, e aí uma estrutura de madeira feita localmente, né? Esse projeto tem uma questão que é interessante, assim, aqui, para mim, que foi o maior desafio, é como se colocar num lugar desse. Porque, a priori, eu não preciso estar fazendo isso lá. Mas seria muito bom fazer. Então, como que você faz? E eu achei que seria mais inteligente, assim, o mais nobre da minha parte, fazer algo que seja de proporções próximas das ocas, mas que fosse de fato outra coisa. Porque pela contradição e pela diferença, eu achava que validava mais a cultura deles do que eu simplesmente replicar a cultura deles lá, né? E algumas coisas que foram acontecendo foi, durante a obra, né, estava lá, arquiteto branco, né, o cacique um dia, numa conversa, estava tentando contar para ele, ele queria pintar todas as paredes de branco e fazer os desenhos nas paredes. E eu falava, cacique, é importante, acho que a gente fazer em tijolo mesmo, ou a vedação que for, você faz o desenho, assim, se quiser botar parede aqui, a gente põe parede onde quiser. Mas o que é importante é que não tenha parede, não seja branca, e você não faça o desenho das suas pinturas na parede. Importante, o desenho está no seu corpo. E a arquitetura tem que ser um artefato que vai amparar a sua função, o que você quer fazer aqui dentro. E para você fazer alguma coisa aqui dentro, geralmente o seu corpo vai estar pintado. Se você faz uma arquitetura que é branca, você vai encostar e vai sujar. Então, assim, você vai começar de uma coisa que vai se deteriorar muito rápido. Ele olhou para mim e falou assim, arquiteto branco senta e faz o que cacique quer. E eu falei, então tá bom. Mas o que foi muito bom no final é que depois disso ele entendeu mesmo que a pintura era mais importante no corpo e a obra ficou bastante crua, assim, em termos de acabamento. Porque essa é uma obra que não é de ninguém. Ou seja, não tem um entendimento claro que ela é da comunidade. Portanto, não tem manutenção. E nunca vai ter. Se eles mudarem, talvez eles queiram reaproveitar essas peças. Mas é uma obra que foi feita para virar uma ruína lá depois. Dificilmente alguém vai cuidar, porque o entendimento deles é diferente sobre esse aspecto, né? Bom, a maquetinha, que foi, na verdade, o grande instrumento, né? Quando eu fui lá começar a obra, encontrei o Paulo, que é esse construtor local, mora em Canarana, que nunca tinha trabalhado com arquiteto, tinha uma noção de ler planta muito simples, assim, a planta de desenho de lápis ou caneta em caderno universitário, assim, sabe? Quando tem aqueles desenhos, então essa era a noção de desenho. Quando eu levei os jogos de plantas lá para ele, tudo detalhado, tudo certinho, ele nem entendeu aqui. Mas, por uma sorte, eu levei a maquete. E no final, ele construiu a obra pela maquete e não pelos desenhos. Então eu passei uma semana com ele e a gente foi discutindo, testando algumas coisas, olhando a maquete, e aí eu, assim, apontando o desenho, mas a maquete foi esse instrumento de diálogo, né, para construir.
E aí eu voltei 4 meses depois com o Pedro Koch e a obra estava construída, né? Então foi muito interessante, assim, né? Sem nenhum acompanhamento. Então teve, obviamente, coisas que mudaram, mas as relações de proporção, enfim, a obra muito bem feita, né? Aí, de novo, quem fez o cálculo da estrutura foi o Hélio. Esse espaço multiuso central, que pode ser uma sala de aula, pode ser um refeitório, né? Tem uma cozinha, uma despensa, que eles foram pedindo. E aí a relação dessa porta, né, que é uma porta quase muito simples, que tem essa divisão no meio, mas que para mim era, vamos dizer, uma ferramenta de tentar controlar luz e sombra dentro. E com isso eles explorarem esse espaço com a função que eles quisessem. E aí toda a estrutura é parafusada, então se eles quiserem um dia desmontar. Tem um vídeo aqui. Vocês conseguem escutar o som do vídeo? Tá. Esses pinos eu fui no serralheiro lá e fiz e levei. Então, acho que era o mais complexo. Assim. Fez com um vergalhão de obra. É isso, gente. Muito bom. Muito bom. Vou parar de compartilhar aqui, né? Tá. Tá. A gente abre aqui Pessoal, o Gustavo ele vai ter pouco tempo, porque tem essa inauguração da exposição agora. Então, eu tenho trocentas perguntas, algumas específicas, algumas gerais, mas também, se vocês quiserem perguntar, já vamos fazendo uma fila aqui no chat para a gente não perder tempo. eu acho que... Um pouquinho nas 10, tudo bem, viu? Ô, Vada, eu acho que a gente podia abrir primeiro para o pessoal, depois a gente faz as nossas, né? Perfeito, Eu acho que eu concordo. vamos ser mais generoso aí com o público que já acordou cedo e tal, tá aí. Então, se vocês tiverem pergunta, mandem agora, ou a gente
se inscrevam, a gente abre a câmera para vocês perguntarem. O Ziviane está aí, ó, assistindo também. A Ziviane pode responder já. Então, a Ziviane fica e responde. A Mari. Mari tem vamos uma começar pergunta. com você, então. Oi, Gustavo, tudo bom? Bom dia. Como você explica os seus projetos, eu acho que você fala um pouco sobre especificidades do programa, que fica, o discurso você constrói muito em relação eu acho que eles têm muito em comum em relação a isso, essa tipologia clássica brasileira, que é essa grande cobertura com coisas que acontecem embaixo. Mas eu acho que muito da riqueza dos seus projetos está no que acontece embaixo. Então, eu queria saber como que o programa organiza, né, te ajuda a organizar esses espaços. Eu senti falta de ver uma foto das habitações, dos quartos, das moradas, né? Como que esse programa específico e pouco como eu diria, pormenorizado da arquitetura, como que ele auxilia e como ele te indica caminhos de configuração dos espaços? Boa pergunta. Acho que talvez eu levei muito para um outro lado a conversa e esse lugar ficou mais obscuro. Mas às vezes, se eu fosse te responder assim, sabe, bem sincero, eu faria: o programa é uma desculpa para fazer o projeto, né? Porque ele existe em um certo momento e depois ele pode ser outra coisa, né? Então, nos meus projetos, muito dificilmente eu começo pela resolução do programa. A resolução do programa é uma coisa que entra depois. Óbvio que dependendo do edifício, como ele é mais complexo de ser resolvido, mas a intenção, para mim, está mais atrelado a uma leitura do lugar e um posicionamento crítico para com esse lugar, para depois chegar no programa, né? No caso das moradias, teve essa intencionalidade que os quartos fossem os menores possíveis, para a gente ter uma maior área de sombra que acontece fora. Então, eu não sei se eu teria que pensar um pouco mais para te responder até, assim, sabe? Mas é que, sinceramente, ele vem muito depois, assim. E aí eu não mostrei tanto, mas o que é sobre essa exposição, cada vez mais eu faço isso. Assim, eu faço uma série de objetos e uma série de desenhos que me fazem entender o que se quer estudar, né? Se é a relação, por exemplo, se é a relação do peso, nessa exposição tem uma casa que a gente está fazendo em Paraty. E aí a gente não está usando nada de concreto. Então, todas as fundações são as pedras que existem, ou a gente vai mover as pedras. Portanto, o peso está na pedra e existe uma ideia de uma suspensão a partir da pedra. Então, tudo vem a partir dessa vontade de suspender como ideia, como sentimento e como atmosfera, assim, como presença. E o programa vai entrar nesse lugar para que isso aconteça, né? Então, enfim, acho que eu te respondi não te respondendo muito, mas ele acaba sendo sempre uma coisa que vem, eu acho ele menos importante em muitos casos, assim, sabe? Então, deixa eu, de repente, reformular. O que orienta, né, essa parte que não é tão tipológica, tão clara do projeto, mas ela é muito importante complementar, especialmente que esse embasamento, o que acontece dentro dessas grandes coberturas, né? Eu fiquei muito curiosa para saber o que orientou a disposição dos volumes na indústria das castanhas, por exemplo. Se não é o programa, o que é? Né? Talvez eu achei que tivesse alguma coisa em relação com o programa, mas de repente não é, então... Não, acho que em alguns casos, obviamente, na indústria tem a linha de produção.
você tem que fazer linha de produção. A castanha entra de um jeito e tem que sair de um outro no final. E a linha, isso tem que funcionar, né? Mas, por exemplo, na indústria, o jogo dos volumes cria espaços intermediários de diferentes escalas e diferentes proporções. Isso, para mim, é fundamental, porque você consegue gerar diferentes atmosferas com o mesmo material simplesmente pela escala, né? E isso eu acho um dado importante digital, porque... E essa escala é precisa, né? Na verdade, você tem todo um pensamento na relação de construção de modelos, o que se chama de modelos de realidade, não sei o que, isso deve fazer uma diferença enorme. Sim, sim, sim. Então, porque quando você faz esses projetos, eu penso muito que é uma oportunidade de levar diversidade espacial. Assim, diversidade não é a melhor palavra, mas diferentes espaços para essas pessoas. Você viu como eles moram? Eles moram todos iguais. Então não tem assim uma noção de um repertório espacial. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode levar, né? Como conseguir ter essa variedade espacial usando o mesmo elemento, né? Então isso vai dando forma. Óbvio que tudo tem que funcionar, enfim, tem o tamanho, os pormenores do próprio programa, mas eu acho que isso é muito, em alguns casos, supervalorizado, e entra num discurso como uma coisa fundamental do que pode ser aquela arquitetura, que é simplesmente resolver um programa. Só que de uma hora para outra, se esse programa muda por questões né, um edifício vai ficar 50, 100 anos. Um edifício que você fez hoje, o programa lá daqui a 100 anos, sei lá o que vai ser. Então, o que sustenta a existência desse edifício para além do programa, né? O espaço, são outras qualidades. Eu acho que isso que é fundamental também, né? Então, eu me posiciono numa linha que seria olhar menos para o programa, porque óbvio que tem que funcionar e tudo tem que, mas porque eu acho que esses outros pontos estão de grande valia também. O Júlio tem uma pergunta também. Bom dia, Gustavo. Bom dia para todo dia, mundo Júlio. aí. Primeiro, agradecer a fala, é muito bacana, é muito legal ver essa erudição quando a gente fala de projeto, a gente sempre inspira bastante, né? Acho que a minha pergunta tem até a ver um pouco com a da Mariana, que é vendo os projetos, a gente vê essa riqueza de experimentação, esses testes com o vernicular, assim, com as maquetinhas, é muito legal de ver, e a gente vê uma riqueza de detalhes, assim, até acho que da Reforma, que me lembrou um pouco do Herzog de Meuron em Natal, assim, aquela cobertura que é algo básico, mas você inverte um pouco a lógica, né? E daí eu fiquei pensando, eu estava lendo um texto do Obrigado Ackerman... pela aproximação, viu? Ó, Mari, aí tá. Que é o Arena do Morro, né? Que é aquela coisa, a experimentação com muito plástica. Isso também, o da fábrica também tem um pouco disso, a cobertura que é a parte, os blocos conversam, bem interessante. Mas eu estava vendo um texto do Ackerman essa semana, que ele fala sobre o ouvir arquiteturas, e ele, em um momento do texto, ele fala, né, da riqueza da profissão e o que o arquiteto faz, né? Que a gente, em muitos momentos, antes de desenhar uma pirâmide, houve a necessidade daquele desenho, né? Antes de desenhar uma catedral, houve a necessidade, né? Você vai passar 200 anos, né, construindo algo, e as obras que você faz apresentam um grande esforço também pela localização, todas as questões materiais, né? E eu fiquei pensando na questão da profissão, assim, do seu olhar da arquitetura. O que você, enquanto arquiteto, faz para enriquecer esses processos? Porque, às vezes, uma fábrica poderiam ser 4 paredes, né? Só atender essa demanda de entrada e saída do produto. Mas como que é o seu processo para você vender isso para o seu cliente? São com esses desenhos, com esses objetos? Porque senão a gente pode ficar só no mais do mesmo, né? E que é bem diferente da arquitetura que você traz, né? Como passar isso para o seu cliente? Fiquei bem curioso com isso, né? Que as obras são bem experimentais, né? Então, Ô, Gustavo, só antes de você responder, porque eu queria... Acho que vale a pena esse comentário. A Mari, que está aqui, ela tocou a obra da arena lá do Herzog de Meuron. Então, tocou a obra, não, foi responsável pelo projeto, né, Mari? Durante 3 anos. Só uma coincidência interessante.
Nossa, eu vou dizer então para você, Mari, que eu estudei muito o arranjo dos blocos lá e as peças que vocês fizeram. E foi assim, é um projeto que eu volto para olhar muito, assim, porque eu acho genial muitas coisas dele. Então, parabéns. Legal, obrigada. Não, eu vejo tem algumas coisas, algumas relações espaciais que são muito parecidas. Por isso que eu te perguntei a questão do que acontece embaixo dessa cobertura, né? Tem a ver, é um pouco motivado por isso. Ah, legal. Mas talvez te respondendo, Júlio, de um tempo para cá, acho que fazer projeto, para mim, e aí, óbvio, cada um é de um jeito, mas é uma forma de se colocar no mundo. Né? E para se colocar no mundo, precisa se descobrir o que você é para se colocar no mundo de uma forma um pouco melhor. Né? Então, em cada projeto, o que eu vou fazendo, geralmente? Eu faço muitas maquetes que eu chamo de modelos de realidade, porque eles estão simulando alguma realidade, eles são uma realidade por si só. E muitos desenhos, pinturas, essas coisas assim. E eu falo muitos, é bastante mesmo. Né? É um volume de trabalho completamente sem sentido. Mas que eu vou ficando cada vez, vai lapidando a minha percepção do projeto, vai me lapidando a percepção espacial. E no final, é isso que eu apresento para o cliente. Né? Ano passado, a gente ganhou um concurso, que é o que o Ziviane está trabalhando, que está escutando, que é o da WPP, em São Paulo, que é um projeto gigante, aí tem 80 mil metros quadrados. Que a gente foi até a última fase do concurso sem apresentar nenhum render. Só maquete e desenho. E aí chegou um dia, o cliente falou, a gente está entre você e mais um escritório. Se você não apresentar render, você não vai ganhar. Porque eles precisam entender melhor o que você está querendo. Pô, mas eles sustentaram até a última etapa. Não, sustentaram. Mas o que é interessante é que o projeto também sustentou, né, Pedro? Não, é isso. E a entrega desses objetos é tão grande, e aí essa exposição que está tendo aqui é só sobre isso, só sobre estudo preliminar. Não teve nada a mais feito. E com 4 projetos a gente tinha uma galeria de 200 metros quadrados de coisa. Então, eu tenho uma tática que eu compartilho com vocês. Eu trabalho tanto no estudo preliminar que o cliente fica com vergonha de falar não. O cliente fala assim, putz, eu não consigo mudar isso, porque já tá, olha o tanto que você fez, entendeu? Então, e tem dado muito certo. Nos últimos 3 anos, eu não tive nenhum estudo alterado. Sempre foi o que eu comecei, é o que foi, até o final. Então, não sei se é porque eu penso mais e se está mais redondo, enfim, mas tem sido uma coisa boa, assim, te respondendo. E onde você guarda todas essas maquetes, Gustavo? Você deve ter um escritório gigantesco, né? Sabe o que eu fazia, Marco? Eu não guardava, eu ia jogando fora. Aí um dia o Abílio Guerra foi no estúdio junto com a Valentina Moimas, que é a curadora do Pompidou. E a Valentina foi lá para ver, e assim, eu estava muito ingênuo, só comecei a mostrar as coisas. Ela falou, o que você tem de projeto? E desse outro projeto, você tem maquete? Eu falei, não, fui jogando fora. Ela falou, como você jogou fora? Porque eu jogava as coisas fora. Que absurdo, cara. E aí agora parei e comecei a organizar tudo, assim. Então, agora estou catalogando, entendi que tem valor, né? Assim, a Marta Bogé me ajuda muito nisso também, né? Falou, não, isso que você está fazendo tem valor, tem que guardar. E aí também tem um outro livro que acho que, já que a Mariana está aqui, que para mim foi muito importante de começar a entender isso, que foi o Natural History do Herzog, que é um livro lindíssimo, que custa uma fortuna hoje para comprar, mas que mostra um pouco esse processo deles, assim. Então, também foi uma coisa que eu fui olhando e aí vi que era importante guardar também. Enfim. Legal. O Luiz Santana tem uma pergunta também. Luiz? Luiz, Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo, por tudo.
E a minha pergunta vem um pouco com relação ao podcast que você fez, né, o Entre Mundos. É excelente, eu gostei muito de escutar. E lá, basicamente, pegando a parte dos arquitetos portugueses, né? Que a gente vê na sua obra essa leveza e toda essa cobertura busca quase flutuar na maioria das obras. E a arquitetura portuguesa, foi até um ponto que foi discutido no podcast, ela é mais presa ao chão, né? Mais bruta, assim. E é lógico que tem toda a influência do clima, da localização, disso tudo para influenciar nas diferenças entre as arquiteturas, né, e suas tipologias, mas o que eu queria saber era o que na arquitetura portuguesa te atrai e te inspira para o que você tira de referência, vamos dizer assim, na arquitetura portuguesa e que você acaba levando um pouco a sua, se é que isso existe, né? Porque no podcast se falou muito da parte da arquitetura portuguesa ser presa ao chão, teve até algumas brincadeiras com essa luta dos arquitetos brasileiros com a gravidade, né? De tentar ser mais leve, mas acaba que, por ser quase que uma entrevista, os podcasts, a gente não conseguiu ver muito bem assim, no que essa arquitetura portuguesa vem para a arquitetura que você pratica aqui, se é que trai alguma ou se é que é um interesse só de uma coisa diferente mesmo. Não, me interessa muito, né? Mas acho que, né, quando você entra nas obras a gente até gravou, né, Marco, junto o documentário do Cisa, mas eu acho que são assim, obras extraordinárias, mas talvez se eu fosse te responder agora, assim, acho que mais me interessa é o discurso mesmo, que é um discurso um pouco mais sujo, assim, sabe? Não no sentido ruim do sujo, mas sim, tudo bem ser outras coisas, ainda mais, por exemplo, Souto de Moura, assim, sabe? Que eu acho que tem uma certa ironia, né? E não que eu acho, assim, ele é de outra geração, logicamente, não. Eu acho que, dependendo do caso, ser irônico, acho que pode ser super prejudicial para a gente, né? No sentido nacional, mas eu acho que existe um jogo muito maior, assim, entre as coisas, e uma liberdade de ser o que se quer ser, né? E eu acho que isso é muito inspirador, assim, né? Então, você vê claramente no discurso do Souto de Moura como ele vai olhar e beber de diferentes fontes, de diferentes momentos, né? E que é ótimo isso, né? Então, acho que isso é uma coisa... O fato de ter feito o podcast era um pouco, sei lá, para conversar com as pessoas, surgiu a oportunidade de fazer, não que eu tenha grandes pretensões de fazer isso, mas foi interessante de ver isso, assim, né? Como a fala possibilita, e a fala de cada um como é, né? Então, tem essa certa ironia, assim, esse certo quase despretensioso para fazer algumas coisas que são muito interessantes no final, né? Então, acho que é isso. Obrigado. Nada, obrigado a você. Eu tenho uma pergunta rápida antes de... Não, Marco, vamos avançar um pouco mais. Então. Você fala aí, Gustavo, fala, ó, não dá mais. Você coloca o limite aí, tudo sem problemas. Porque senão a gente vai até meio-dia. Você falou lá no começo, né, na questão de criar uma nova relação com a natureza, né? Tipo, como a partir do antropoceno, dessa visão, como que a gente começa a criar essa relação. E os projetos que você mostrou foram projetos que não são em centros urbanos, né? São projetos que estão no meio uma natureza mais bruta, né? De uma coisa mais... um cenário bem fora do cenário urbano. Mas tem a criação da natureza dentro dos centros urbanos também, dessa nova relação com a natureza dentro dos centros urbanos, né? E você tem outros projetos que a gente compartilhou o material do seu site, Instagram, pessoal do curso. Tem vários. Você mostrou um pouco da casa, né? A primeira casa que você mostrou. Mas eu queria saber como você pensa nessa nova relação com a natureza na cidade também, porque é uma questão que a gente tem que
a questão do antropoceno, a questão das mudanças climáticas, a questão do, né, reduzir os resíduos, eficiência energética, uso dos materiais, tal. A casa de Paraty, que você falou que você não está usando concreto, né? Eu acho que já é um sinal disso. Como que você pensa essa relação, essa nova relação? Acho que é excelente pergunta, assim. Acho que cada projeto você consegue aproximar esse questionamento o site está fora do ar mesmo, viu, Mariana? Eu ia falar isso também. A Carolina É. também tinha me mandado Não, a um gente está e-mail. com um problema e eu tentei resolver e resolvi pessimamente. Então, preciso contratar um profissional para fazer isso. Então, desculpa, gente. Mas o site já não tinha mais nada no site, era só uma página inicial. Assim, então, a gente tem que refazer. Mas acho que cada projeto possibilita você pensar sobre aproximações diferentes a esse tema. Né? Então, um projeto que a gente está fazendo agora, né, que o Ziviani que toca, assim, né? Que é o da WPP, que é esse concurso que a gente ganhou, que está na Vila Leopoldina, muito próximo ao CEAGESP e próximo ao encontro dos rios, né, do Tietê, do Rio Pinheiros. E nesse projeto, que foi assim, uma imagem que foi muito marcante para mim, foi uma imagem que eu não me lembro exatamente a data, mas que mostra o Rio Pinheiros como ele serpenteava, e o momento que eles traçaram uma reta para, enfim, basicamente canalizar o rio. Né? Então, eu acho que nesse momento as duas coisas estão bem colapsadas, sabe? Assim, do que é essa cultura e do que é essa natureza. E esse projeto da WPP é uma tentativa de criar essa conversa. E aí tem uma conversa que a gente se permitiu fazer entre uma estrutura muito pragmática, né, que surgiram algumas coisas do concurso, então eu tinha alguma dúvida, por exemplo, no estacionamento, eu liguei para eles e falei, tô com uma dúvida no estacionamento, porque o programa do concurso tá um pouco obscuro o que vocês querem como estacionamento. E aí quem estava organizando falou assim, estacionamento você resolve assim de uma forma assim, banal, você põe no fundo do terreno, faz estrutura pré-fabricada de concreto e você faz o edifício bonito na frente. E no final, o nosso projeto tem 80 mil metros quadrados de estrutura toda pré-fabricada, com quase... Assim, repete a mesma coisa até não poder mais, entendeu? Então, aí veio o pragmatismo, quase essa linha da cultura que entra. E tem uma outra linha que aí faz as fachadas e faz esse espaço ampliado entre o dentro e o fora, que é uma linha muito mais orgânica, feita com uma pele metálica, né? Que vai criando essas nuances dentro daquilo que é muito pragmático. Né? Então, vamos dizer, formalmente, como resolução do problema, aproximação é isso. Um outro ponto, por exemplo, foi o térreo, né, está numa cota 2,10 por causa que enche, né, lá alaga tudo, então tem uma relação de como trazer a água, de como pensar a água. Mas a gente começou a pensar, por exemplo, né, a gente tinha que usar concreto e não conseguia fazer de outra forma, é muito difícil você fazer um prédio corporativo que saia um pouco dos moldes que existe aqui, é um inferno. Mas a gente começou a pensar o concreto de diversas formas. Né? Então, assim, o concreto, desde o agregado do concreto, que é o que faz o piso do paisagismo, diferentes acabamentos de concreto e diferentes cores no concreto. Né? E a cor do piso do térreo, por exemplo, é um concreto verde. E aí é verde por quê? Porque, assim, no meu entender, está todo mundo o tempo todo nesse tipo de edifício que ele fique o mais polido, o mais limpo possível, porque ele está relacionado a um status direto, né, de quem trabalha lá ou de quer ser. Então, nosso posicionamento foi, se um concreto que se faz, a natureza quer tomar, né, na cidade de São Paulo, quer abrir esse concreto, quer se apropriar, vai criar um musgo, por que a gente já não parte de uma ideia que esse concreto virou essa outra natureza? Né? E aí ele vai envelhecer sendo essa outra natureza. E está tudo bem, porque ele já partiu desse lugar. Né? Porque seria muito difícil me colocar e falar assim, esse piso vocês nunca vão lavar. Não dá para fazer isso. Né? Mas se esse piso
ficar assim, e a gente tem um outro lugar, por exemplo, que tem uma chapa metálica de cortem, esse cortem vai sujar esse piso e vai manchar. Então, trazer essas ideias do tempo e dessas materialidades como natureza para o edifício era uma coisa importante nesse. Num outro, por exemplo, que a gente está fazendo agora, que é um edifício residencial, também em São Paulo, tudo que a gente está escavando para fazer o subsolo é a mesma terra que a gente vai fazer uma parte do edifício do tijolo, né? Então, aquela natureza que estava compactada lá embaixo, que ninguém via, vai virar o que é a atmosfera, né? Então, são duas coisas diferentes, mas acho que é a tentativa de pensar sobre isso, assim, né? Mas é uma coisa também muito aberta, assim, sabe? Não pode ser, sei lá, daqui a um tempo a gente fala assim, nossa, besteira, sabe? Isso daí. Esse jeito que você se colocou perante esse problema. Acho que o problema é existente, assim, né? E você chega a dimensionar, sistematizar, tipo, a questão de emissão de carbono, se tem algum tipo de coisa mais pragmática, assim, de tipo, quanto meu prédio está deixando meu projeto está deixando de emitir, ou quanto está capturando, Marco, ou não, é uma... A gente, há muito pouco tempo atrás, eu chutava o escanteio e corria para a área para cabecear, né? Então, assim, é um escritório muito pequeno, agora que está mais organizado, assim. Então, é muito difícil de fazer essas... Sim, mais por A gente está curiosidade. fora do ar porque eu fui tentar mexer, entendeu? Essa é a realidade. Não, total, era mais por curiosidade mesmo, porque tem uma potência aí, né, nos projetos que você fala, caramba, meu, tem uma coisa que se você agrega mais esse conhecimento, ainda, tipo, deixa o projeto ainda mais potente, sabe? Era mais por essa curiosidade, assim. Esse da WPP, eles querem que seja carbon neutral, né? Que é da empresa, né? Que eles querem, assim, eles têm várias sedes no mundo inteiro. Então, eles querem que essa sede, como estão fazendo do zero, que seja, né? Legal. Se tiver ainda um tempinho, rola ainda de mais uma pergunta? Uhum. Eu queria, na verdade, assim, é um misto de perguntas, tentar misturar várias que eu queria fazer. Mas eu queria que você explicasse um pouco dessa, que você falou bastante, mas que pudesse talvez entrar com maiores detalhes processuais mesmo, dessa sua relação do estudo preliminar e como é essa produção, porque assim, igual acho que o Júlio comentou, que é interessante ver essa, eu não gosto muito dessa palavra porque parece uma palavra arrogante, mas dessa erudição que você tem ao fazer o projeto, né? Acho que não no sentido arrogante, mas é muito claro que você estuda muito, estuda outras coisas e não é só uma coisa de olhar projeto, né? Você traz repertórios, inputs de outros lados o tempo inteiro. Isso é muito legal de ver. E eu queria, na verdade, tentar entender um pouco melhor esse processo do estudo preliminar que te leva para outros lugares, né? Por exemplo, esses modelos de realidade, eu acho que são outros lugares, e as pinturas, né? Os desenhos, que são outros lugares também. De tentar entender como isso vira, de fato, uma proposta projetual, antes de projeto mesmo. E tentar entender, porque eu vejo algumas relações que você coloca nos seus projetos, que é um pouco dessa sua resposta para a Mari, de que o programa importa menos, né, entre aspas, mas ele te leva a menos a definir o projeto, em relações um tanto abstratas por vezes, né? Por exemplo, essa construção da sombra, que é uma coisa que acho que a sombra em dois aspectos diferentes, não a luz que entra dentro do edifício, mas também a sombra que se cria a partir de uma possibilidade de convivência em lugares com temperaturas absurdas, né? Eu lembro acho que foi uma entrevista que eu li do Severiano Mário Porto também dessa vontade dele de construção da sombra, né? Até porque são territórios com temperaturas muito parecidas.
Por exemplo, no caso lá de Bodoquena, que também é uma coisa que me veio também como uma certa abstração, mas isso você não falou, isso é uma interpretação minha, e quando eu vi a implantação desse projeto a primeira vez, eu estava lendo o texto da Alison Smithson, no Met Buildings, a Strategy for Met Buildings, e tem uma relação com aquele projeto do Le Corbusier no Hospital de Veneza, que não foi construído, de uma certa repetição interna, mas que também tem um tratamento de borda a partir da própria repetição. E essa repetição vai criando, né, módulos e espaços que são completamente diferentes. Essa repetição que cria outra coisa, né, igual você falou. Estou dando exemplos de questões que são mais abstratas do que a própria função do edifício. E queria entender a relação da pintura e dos modelos, né, dos desenhos e dos modelos de realidade, para que essa abstração seja possível na hora de fazer o projeto. Dei uma volta gigantesca, foi mal. Não, acho que mas foi ótimo. Obrigado. Acho que tem uma coisa que a gente geralmente é muito ansioso para chegar na resposta, né? Assim, começar um projeto, já quer estar com o projeto. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Então, eu sou muito ansioso de estar com aquilo pronto, muito bem feito, já. E fazer esses modelos foi uma ferramenta de eu me acalmando, entendeu? Porque aquilo por si só é uma coisa, mas ele ainda não é o projeto, mas ele já é uma coisa, né? E se esses objetos, eles também informam, né, a gente. E isso é uma coisa que eu trago desde a faculdade, assim, né? Eu trabalhei, o Pedro Duchner, a gente se formou junto, estudou junto, foi muito, assim, um cara grande amigo, fundamental na minha vida. E a gente sempre nunca foi de muito desenho, a gente sempre foi de fazer muita maquete mesmo, sabe? E de um tempo para cá, eu fui achando cada vez esses objetos, esses modelos mais interessantes, assim, sabe? Porque quando você inicia um projeto e ele está bastante abstrato, né, numa conversa em grupo, é interessante que as pessoas podem interpretar aquele conceito para além do que é o projeto em si, sabe? O que eu quero dizer, assim? Que o projeto está ali, não como projeto, mas como conceito. E chegar nesse conceito através dos desenhos e dos objetos é mais fácil. Por quê? Porque você não precisa resolver o projeto ainda, né? E aí, logicamente, se aquilo está muito bem amarrado, o projeto vira uma consequência daquilo, né? Então, isso tem me ajudado a pensar nesse sentido, né? A respirar, olhar outras coisas, acho que olhar outras referências, né? Para além da arquitetura, que estão tentando ver o mundo de uma outra forma. Então, por exemplo, foi comentei antes, fazer projeto é um jeito de se colocar no mundo, né? Então, eu preciso entender um pouco melhor esse mundo, né? E essa curiosidade, assim, né? Então, e quando faz esses modelos e essas pinturas, de novo, eu estou, às vezes, muito influenciado pela conversa que eu tive com o Rafael, com a Carmen na quinta, mas é uma forma de você ser autodidata também no projeto. Assim, se aproximar de um lugar novo, né? Então, tem um certo... Acho que na nossa profissão tem um grande grau de autodidatismo, né? Se você quer experimentar. E eu acho que fazer essas coisas vai te ajudando nesse sentido, assim, né? E depois, óbvio, vira um processo. Eu acho que esse é o meu processo. Eu acho que não é uma questão sobre verdade, assim, mas é uma coisa que tem funcionado, e tem tornado o dia bem mais prazeroso, sabe? Eu acho que se a gente vai estar transformando matéria, né, em um edifício, se eu trabalho com a matéria também em algumas fases do projeto, isso significa que eu estou me enganando menos em alguns momentos, né, em termos de proporção, em termos dessas coisas. Então, eu tenho um certo domínio numa fase que é mais inicial do projeto.
Porque depois que, né, o projeto vai caminhando, é uma luta assim, muito grande e frustrante para que aquilo se mantenha, ou se aquilo se consiga se aprimorar um pouco mais a cada momento. Assim, né? A gente tem perdido muito contato com obra, contato com uma experimentação na obra, né? Acho que né, a Glória falou que tem um trabalho incrível, né, de experimentação e de entendimento disso, né? Então, eu acho que quando você começa com esses modelos, né, para você conseguir um resultado daquilo, fica claro para o cliente que é necessário fazer protótipo, né? E quando se fala em fazer protótipo, para conseguir resolver aquela situação no custo que tem. Não é para que vai ter mais dinheiro, mas é para resolver aquela situação naquele custo, o que a gente faz. E a gente sempre conversa internamente, assim, né? A gente negocia tudo no escritório. Qualidade a gente não negocia, né? Então, custo, beleza, esse é o custo que tem para fazer, vamos fazer, o que é o melhor que a gente consegue fazer. Então, estou te dando também uma volta, Pedro, para responder a tua pergunta, mas que eu acho que talvez não tenha uma resposta clara, assim, porque é isso, a gente vai sempre se conhecendo nisso. A Marta, né, nessa edição da El Croquis que saiu, nossa, escreveu um texto muito bonito no final, assim. Inclusive é importante dizer, né, que a El Croquis de vocês é a única El Croquis de um escritório dedicado a um escritório brasileiro, né? Isso é uma coisa importante. Mas o que ela traz no texto, eu acho que faz muito sentido, assim, que pela imprecisão desses modelos e dessas pinturas, a gente chega em elementos que são bastante precisos, né? Mas a imprecisão está na técnica naquele momento, não está no conceito, né? Não está no que se quer. E aí a precisão do que se quer vai acontecendo durante um ano, o tempo que tem do projeto, né? Ela não parte dali já, né? Então, tem essa relação de uma certa imprecisão. Tem uma fotógrafa que eu gosto muito, que é a Uta Bar, que é uma fotógrafa que tira muita foto, isso vários fizeram, mas ela tem uma série de fotos que são meio fora de foco, assim. E às vezes eu me sinto no projeto um pouco nas fotos dela, sabe? Assim, que você fala assim, tô quase vendo, mas eu não tô vendo ainda. Aí você precisa fazer mais uma coisa, você fala assim, tô quase, mas ainda não tô, sabe? Então é um pouco isso, assim, você vai tateando e vai chegando aí de uma hora assim, nossa, o foco alinha e você fala assim, opa, acho que é por aqui mesmo.